Amém. Louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz. Boa noite a todos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto muito de Deus, que veio direto do trono de Deus para as nossas vidas. Nós vamos falar e tratar sobre imunidade espiritual. Amém? Então vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou ler a palavra, mas antes de fazer a leitura aqui, eu vou fazer uma pequena introdução, para depois entrar na palavra. Então, olha, como criar um sistema imunológico, um sistema de resistência, de fortalecimento ao nosso corpo espiritual? Como criar esse sistema? Então, nós vamos falar sobre imunidade espiritual, como edificar, né? Um sistema de imunidade que nos proteja contra agentes, contra as forças externas. Então, nós vamos falar sobre, nós vamos fazer aí um paralelo, vamos traçar aí um paralelo aí, para depois entrarmos realmente na palavra. Você tem um corpo e o seu organismo físico, porque nós pegamos gripes por quê? É uma pergunta. Por que nós pegamos uma gripe? A gripe são infinitos vírus, né? Vírus, infinidades, ou seja, são vários tipos de vírus. Gripe é um vírus. Não adianta tomar comprimido, tomar remédio para combater a gripe, porque a gripe ela não tem cura. Quem vai curar a gripe é o seu próprio corpo. Ou seja, então, o que a medicina faz? Ela pode fazer o que? Acelerar a produção de anticorpos para você combater esse vírus. O vírus, ele tem, assim, tem o seu período mais forte, mais alto, que nós chamamos de um pico, né, mais elevado da ação. E depois esse pico vai descendo, onde a gripe vai embora. Você toma alguns medicamentos, alguns remédios para tentar combater o efeito que ela provoca. Por exemplo, se essa gripe que você pegou atacou as vias nasais, você vai usar um medicamento para aliviar as narinas, não é isso? Se essa gripe aí atacou sua garganta, atacou sua cabeça, você está com dor de cabeça, está com febre, você vai tomar um medicamento para combater aquela febre, aquela dor de cabeça e tal. Então, o que nós vamos fazer? Gripe, ela tem o seu pico, meio e depois o seu fim. Então, nós vamos estar protegendo, os médicos vão nos receitar medicamentos apenas para a gente suportar esse período em que ela, né, às vezes bem forte, às vezes, né, machuca o nosso corpo, né, nossa cabeça, dói tudo, mas a gripe, então, ela tem seu efeito, né? Chega, pico alto, pico baixo e vai embora. Nós precisamos, então, o quê? Para evitarmos essa gripe, para evitarmos o efeito, para não pegar uma gripe tão violenta, fortalecer o nosso organismo com vitaminas, com alimentos saudáveis, com exercício físico e etc. O corpo fortalecido, a gripe, ela vem mais branda, o seu sistema, os seus anticorpos estão fortalecidos. Por exemplo, a AIDS é um vírus, ninguém morre de AIDS. Ela destrói as defesas do organismo do ser humano e a pessoa pode morrer de qualquer infecção. O corpo dela está sem defesa. Amém? Deu para captar esse pedacinho aí? Então, olha só. Mas não é sobre essa questão, né, que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre como manter a nossa imunidade. Agora eu quero falar sobre a imunidade espiritual. Eu quero trazer alguns comprimidos espirituais. Serão uns 4 ou 5 comprimidinhos que nós, se utilizarmos bem desses comprimidos, nós vamos estar fortalecidas, espiritualmente falando.
Amém? Então, nós precisamos tomar esses comprimidinhos que eu vou passar. 4 ou 5. Se você tomar, já está bom demais para você adquirir imunidade espiritual. Antes de mais nada, nós precisamos saber quais são os vírus que querem nos atacar. Quais são eles? Nós temos 3 vírus inimigos que querem enfraquecer a nossa vida espiritual. Quais são eles? Primeiro, o diabo. Segundo, o mundo. E terceiro, a carne. Então, vamos lá? Primeiro, o diabo. Segundo, o mundo. E em terceiro, a carne. Então, vamos agora à luz da palavra para dar uma receita espiritual. E se você tomar direitinho, como prescreve o médico dos médicos, a saber, o nosso Senhor Deus, nunca mais você vai ficar doente espiritualmente falando. Se você está enfraquecendo espiritualmente, perdeu a alegria espiritual, perdeu o gozo de Cristo, perdeu a vontade de dar glórias a Deus, não quer dizer dar glórias a Deus, não quer mais evangelizar, não quer mais fazer nada, desanimado, sabe, seu corpo está cansado, você não quer mais. Olha, cuidado. Se você está nesta situação, você está começando a perder a sua imunidade espiritual, ou seja, você está começando a ficar doente, espiritualmente falando. Muito triste, nós precisamos estar atentos a esses comprimidinhos que o médico dos médicos vai nos receitar essa noite. Amém? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro comprimido espiritual, que ele está registrado em Efésios 4:27, que diz assim, olha, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Esse é um comprimido. Esse é o primeiro comprimido espiritual. Mas por que Paulo está dizendo isso? Se ele diz não deis lugar ao diabo, é porque então existe a possibilidade do diabo tomar conta da sua vida. Se não existisse essa possibilidade, ele não teria, né, deixado essa palavra para nós, esse versículo aqui. Não deis lugar ao diabo. É um comprimido muito poderoso. Existe a possibilidade dele minar a sua vida espiritual. E a primeira coisa que ele vai fazer é estudar as suas fraquezas, as nossas fraquezas. Então, o primeiro comprimido para mantermos a imunidade espiritual é essa: não deis lugar ao diabo. Amém? Segundo comprimido, está lá em 1 Pedro. Eu vou até fazer a leitura para vocês. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7, que diz assim, olha, capítulo 5, no versículo 7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nosso segundo comprimido é esse: sede sóbrios e vigiai. Antes de dar este comprimido, ele ainda te dá uma aguinha com açúcar e ele diz assim, olha, lançai sobre mim as vossas ansiedades. Você tem lançado a sua ansiedade a Deus? Você tem andado ansiosa demais? O seu dia a dia é de ansiedade total. A palavra que é um comprimido, é um remédio para você se fortalecer. E o segundo comprimido é esse: sede sóbrios e vigiais. Antes de dar esse comprimido, como eu disse, vai aí para você uma aguinha com açúcar. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é maravilhoso. Lançai sobre mim a vossa ansiedade. Lança sobre ele. Não sofra sozinho. Não fique preocupado correndo de um lado para o outro como um louco desesperado. Não, lança.
Sabe o que é lançar? Entregar para ele. Entregar é você descansar. Relaxa, sabe? Sabe onde é que o diabo vai pegar você? Na sua ansiedade. Você fica naquela ansiedade. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso isso, eu corro daqui, eu corro dali, e aquela loucura toda, e você fica naquela ansiedade louca. As coisas de Deus não vêm nem antes e nem vêm depois. Ele vem na hora certa. Tem um ditado aí que fala, né? Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Deus é na hora certa que você precisa. Na hora certa. Amém? Então, olha só. Tem gente que quer ser pastor, que quer ser uma pastora antes da hora. Ansiedade. Ansiedade. Aí lá vai, lá na frente. Aí o que acontece? O seu ministério será o quê? De fracasso, porque não esperou a hora de Deus, porque usou da ansiedade, foi correndo e tal, e não dá certo. Então, nós precisamos o quê? Calma, calma. Deus tem hora para tudo. Todos os momentos, Deus tem preparado para cada uma de nós. Então, olha, sede sóbrio, não andeis ansiosa por coisa alguma. E em segundo aqui, ó, segundo lugar, que olha, não deis lugar ao diabo. Segundo, sede sóbrio e vigiai. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Como assim? Como um gatinho peludo, felpudo, assim, passando o rabinho dele bem felpudo em você, nas suas pernas? É assim que ele vem? Não. A palavra de Deus fala que ele vem rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Você está pensando que o diabo está lá na China? Está bem longe? Não. Ele está aqui. Ele entra em qualquer lugar. Ele só não entra no coração do crente. Se ele está querendo destruir você, preste atenção. A glória de Deus está em você. O poder de Deus está em você. A imunidade está com você. Ele pode ficar do seu lado, mas não vai avançar sobre você, porque você está fortalecida pelo poder de Deus. Amém? O poder de Deus fortalece você. Passe a utilizar esses comprimidos espirituais, que você vai ver a imunidade que você vai ter a partir de agora na sua vida. Não deis de lugar ao diabo. Sede sóbrio, vigiai. Amém? Vamos então para o segundo comprimido. Segundo comprimido. Está registrado lá em 1 João, no capítulo 2. Deixa eu ler aqui rapidamente, que é um versículo pequeno. Olha só. 1 João 2, 15 e 16. 1 João 2, 15 a 16. Tá assim, olha. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é de quem? É do mundo. Agora aqui já não é mais o diabo, não se trata mais do maligno, do diabo, é o mundo que nós vamos ter que agora atacar, nós vamos ter que enfrentar. Não ameis o mundo. Vamos nos fortalecer contra este segundo inimigo, segundo tipo de vírus que o crente precisa se prevenir. Não ameis o mundo. Jesus quer dizer, é para não amar o sistema do mundo, a fórmula do mundo, que não é para nós amarmos o mundo, é para não amar o espírito das coisas como são feitas lá no mundo, e nós sabemos muito bem como as coisas estão acontecendo, como as coisas acontecem no mundo, a fórmula do mundo. O que é não amar o mundo? O que é isso? Não amar o mundo. É isso.
é não amar as coisas do mundo. É para não amar o espírito das coisas como são feitas no mundo, pois as coisas do mundo são contrárias às de Deus. Fato. Como está o mundo lá fora? Como estão acontecendo as coisas? Como? Então, aqui, olha, o segundo comprimido aqui é esse: não ameis o mundo. Não ameis. Quando nós nos alimentarmos da palavra de Deus, esse é o nosso alimento. A palavra de Deus, e não o que está lá fora, e não o que está sendo oferecido no mundo, e não o que está acontecendo ao nosso redor no mundo. Mas nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Esta palavra é o nosso alimento, é o que nos dá sustância, é o que nos dá coragem, é o que nos dá força, é o que nos dá intrepidez e ousadia, sabedoria, discernimento, tudo vem do alto. Então, está tudo aqui na palavra de Deus, é o nosso alimento. E se você vê, quando você ver um animal, por exemplo, comendo aí resto de comida estragada, você sabe que aquele animal chama-se porco, comendo lavagem, comida estragada. Logo você vai identificar aquele animal como porco. Você vê a galinha comendo milho. Este alimento é o quê? É o alimento da galinha, é o milho. Não é isso? Pelo alimento nós sabemos que tipo de animal é. Cada animal tem o seu tipo de alimento. O alimento do pecador é o pecado. O alimento do crente é a palavra de Deus. Então, quando você está na igreja e começa a alimentar dos alimentos do mundo, a sua saúde espiritual começa a ser minada. Aí está o perigo. A vida espiritual começa a perder o seu valor. Você já não contenta mais com a palavra de Deus. Tudo para você passa a ser ruim. Você não gosta de sentar para ouvir uma pregação, uma mensagem. Você não consegue mais. Isso é um grande sinal de alerta. Alerta. A sua vida espiritual pode perder a graça, o valor, tudo aquilo que você já conquistou. Mas se você não continuar no alimento com a palavra de Deus, a tendência é enfraquecer. E se você começa a ser alimentado ao sistema do mundo, com a organização do mundo, da linguagem do mundo, é sinal de perigo. Vigiai. Como está o seu procedimento? Como está o seu linguajar? Como está você em relação às coisas do mundo? Tem atraído você? Cuidado, sinal de alerta. Ai, 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 pare. Porque o que o povo de Israel não quis mais sair do Egito. Por quê? O povo de Israel, o povo de Deus, o povo de Israel não quis mais sair do Egito, porque se acostumaram com o Egito. A pior herança que o povo de Israel recebeu do Egito foi terem acostumado com o sistema do Egito, com a linguagem do Egito, com o sotaque do Egito, com o alimento do Egito, com as bebedinhas do Egito. Com o tempo, Deus manda Moisés tirar o povo de Israel do Egito. Mas logo na primeira luta, na primeira dificuldade, o povo começa a murmurar e fala: "Ih, Moisés, que negócio é esse? O senhor teve a capacidade de nos tirar do Egito para morrer nesse deserto? Não era melhor a gente morrer lá mesmo, onde estávamos? Nós preferimos ser escravos de Faraó do que morrer neste deserto." Isso é que é um povo ingrato. Ter coragem de dizer que preferem ser burros de carga de Faraó do que viver com o propósito poderoso que era ganhar uma terra, que era promessa de Deus, a terra prometida. Deus tinha o melhor para eles, mas eles não quiseram assumir, não quiseram enfrentar as lutas, não quiseram enfrentar o deserto, acostumaram demais com o sistema do Egito. Egito simboliza mundo e eles se acostumaram demais. Vocês estão dispostos a enfrentar os desertos que virão pela frente?
Ou você vai preferir voltar para o Egito? Cada um responde para você. O que tem lá no mundo que tem te atraído? O que existe no mundo que tem chamado a sua atenção? O que tem lá fora que você olha e você fica desejosa? Cuidado, cuidado. Perigo, perigo. Alimente da palavra. Busque a palavra. Esteja na palavra. Viva a palavra. Ame a palavra. Amém? Quem ama o Egito, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Amém? Nós somos um povo diferente e precisamos entender isso. A nossa comida é diferente. O nosso idioma é diferente. A nossa roupa é diferente. A nossa palavra é diferente. O nosso padrão é amar a Deus e aborrecer o mundo. Esse é o padrão. É o nosso padrão. Amar a Deus e aborrecer o mundo. Se você se alimentar, se você tomar esses comprimidos, a sua imunidade, aquele vírus que eu falei lá no início da mensagem, lembra? Aquela gripe, lembra? Se você estiver fortalecida, você vai ser mais do que vencedor. Vamos para mais um comprimido? Atos 3:5. Olha o que diz lá. Deixa eu fazer a leitura aqui. Atos 3:5. Ou melhor, 5:3. Diz então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e revertesse parte do preço da herdade? Olha só, esse quarto comprimido fala da mentira. Nem sempre o remédio é bom. Às vezes ele é bem amargo, mas é preciso. É preciso. A igreja primitiva estava vivendo o seu maior momento. Da noite para o dia, uma igreja era formada. Pedro pregava lá para 3.000 pessoas e se convertiam. A igreja estava vivendo um avivamento tremendo. E naqueles dias de avivamento, Satanás ainda conseguiu enganar alguns no meio do fogo do Pentecoste. O diabo está ao nosso derredor. É uma brecha. É uma brecha só para ele fazer a festa nas nossas vidas. Vigiai. Olha o comprimido. Vigiai. Fuja. Se puder correr, corra. No literal, foge mesmo. Corre com as suas próprias pernas. Não quero isso para minha vida. Sai fora. Nós precisamos estar fortes, munidas. Amém? Então Satanás olhou para Ananias e disse: Ananias, não, eu vou usar a mulher dele, Safira. Então Satanás vai lá e no ouvido de Safira, Safira chega no ouvido do seu marido e avisa para ele dar só metade. A gente fala que vai pagar tudo, mas vamos dar só a metade da venda da nossa casa. Satanás fala com Safira e ela, deu ouvido a Satanás. Não vigiou, não cuidou. Então, olha, o diabo foi lá e e ela então fala no ouvido do marido: olha, eles poderiam ter dado 10%. Deus ia abençoar de qualquer jeito. Deus abençoaria esse casal do mesmo jeito. Eles deram a metade. Mas mesmo assim, perderam a bênção e morreram. Porque deram ouvido ao diabo. Disseram uma mentira. Satanás usou. Eles deram brecha. Então, olha, por isso que eu digo e repito insistentemente: vigiai. Cuidado. Porque ele está ao nosso redor, rugindo como um dragão. Como um leão, querendo nos tragar.
de todas as maneiras, sem dó e sem piedade. A mentira é a coisa mais fácil de contar. Olha, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Mas uma mentirinha, assim, tipo, era para eu dizer sim, aí você vai lá e diz não. Esse comprimidinho vai banir da sua mente, da sua cabeça, que mentir é coisa fácil. Porque o mesmo pecado de matar alguém é o mesmo pecado de falar uma mentira. Ananias e Safira morreram. Mentir é fácil. É só abrir a boca e dizer sim, quando deveria dizer não. Ananias e Safira. É uma lição tremenda. Tem muitos crentes mortos espiritualmente por causa dessa mentirinha, por falta deste comprimido, chamado, assim, olha, palavra de Deus. Fique atento. Fala sim quando tiver que ser sim. Fala não quando tiver que ser não. Aprenda. Se alimente desse comprimido. Tome, tira isso da sua vida, do seu coração, da sua cabeça, da sua boca, da sua mente. Bane isso da sua vida, porque isso não é de Deus. Amém? Muitas pessoas hoje estão enfraquecidas espiritualmente por causa dessa palavra chamada mentira. E nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira. Nós conhecemos quem é o pai da mentira. Expulse isso da sua vida. Nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Mas o que é uma mentira? É uma sugestão de Satanás. Mentira é uma sugestão. Olha só, antigamente Satanás tentava homem com mulher. Hoje ele está tentando homem com homem. Ele está mudando a sua tática. A sugestão da mentira de Satanás é tamanha que faz o homem olhar para outro homem e ele diz assim: eu te amo, meu amor, eu não posso viver sem você. Um homem falando para outro homem: eu te amo, meu amor. É a tática de Satanás. Porque antigamente era normal um homem e uma mulher, não tinha aquele ciúminho, aquela coisa, né? Um se declarar para o outro. É normal, é de Deus, isso é ótimo. Agora, de um homem para o homem, uma mulher para uma mulher, mudou a tática. Olha só como ele é, como ele faz, como ele age, como ele trabalha. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, é porque ele vem com sugestões. Ele vem com sapatinho de algodão. Ele vem com sutileza. E agora está acima de maneira bem grosseira. Agora escancarou. Ninguém está nem aí mais. Acabou. Agora é nas claras. Antes você ouvia, né? Você podia imaginar aí um homem falando, se declarando. Hoje você vê coisas piores. Você vê homem beijando um homem na rua. Satanás sugeriu. Ele aceitou. Então, olha, cuidado. Não deis ouvido ao diabo. Tome estes comprimidos. São só 5. Só 5 comprimidos para você ter imunidade espiritual, para você se fortalecer espiritualmente falando. Então, para terminar, nós vamos entender como edificar um sistema de imunidade forte. Como edificar um sistema de imunidade forte. Quero dizer só uma coisa antes de terminar. Todos nós nascemos rebeldes. Nós já nascemos com a rebeldia no coração porque nós temos o vírus do pecado herdado por Adão. É verdade. Tiago 4:7 diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando diz sujeitai-vos, pois, a Deus, ele está provocando em você um sistema imunológico forte. Está querendo tirar você da fraqueza da rebeldia, da rebelião. Desculpa. Está querendo tirar você da fraqueza da rebelião. E no final do versículo está escrito assim, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mais um comprimido poderoso. É
forte. Então, para nós mantermos a nossa imunidade espiritual, é só fazer uso desse comprimido, desse remédio. Simples, não é? É simples. Para nós é simples. Então, vamos utilizar. Bane a mentira da sua vida. Sujeitai, buscai. Leia a palavra, busque a palavra, viva a palavra. Nós vamos ficar forte. Quando o diabo tentar alguma coisa, ele vai olhar e falar assim, não posso. Isso aí está uma fortaleza só. Por quê? Porque nós estamos alimentando, estamos alimentadas, estamos assim com a nossa cabeça, com a nossa mente, com o nosso coração, cheio da sabedoria, da graça e do poder de Deus. Então, ele não vai ter vez na nossa vida. Amém? Se você quer ser abençoada por Deus, tome esses comprimidos espirituais. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém. Aleluias. Se você quer ser abençoada, faça isso. Amém? Quinto e último comprimido. Olha só. Vou dar só mais um, tá? Para você. E esse é o mais poderoso. Esse comprimido é imbatível. Este comprimido aí, olha, como é que eu posso dizer? Ele é acima de tudo. Está registrado lá em Salmo 119, no capítulo 11, lá diz assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Onde você tem guardado a palavra de Deus? Como tem sido o seu dia a dia com a palavra de Deus? Esse comprimido, ele é forte, ele é poderoso. Escondi a tua palavra no meu coração. Ou seja, para eu não pecar contra ti, porque se você tiver essa palavra, se você tomar os comprimidos, se você aprender tudo, uau! Uau! Você se torna uma fortaleza espiritualmente falando. Amém? Essa palavra é tão poderosa que, se for usada, a essência dela, concentrada, faz até defunto levantar da cova. Hoje a palavra de Deus, infelizmente, hoje a palavra de Deus não é mais lida como deveria ser. As pessoas já não estão mais buscando o conhecimento do Senhor. Abra a palavra de Deus e leia. Ela é poderosa para fazer você vencer a força do mal. E aí eu pergunto para vocês, já pegaram aí o sistema de imunidade? Já estão fortes? Já estão fortalecidas com esses 5 comprimidinhos? Não são simples? Não são fáceis de ser utilizados? São apenas 5 comprimidos. E olha a fortaleza que você vai se tornar. Olha a imunidade que você vai ter. Amém? Lá no início da mensagem eu falei sobre uma gripe que você pode pegar. Né? Mas a gripe, como eu disse, é um vírus. E não tem cura. Ah, mas eu com dor de cabeça, aí o médico vai te passar um medicamento aqui, ó, para a sua dor de cabeça. Porque a gripe, ela vem, isso, e abaixa, e pronto, vai embora. Mas os sintomas que ela deixa, a gente toma um remedinho para melhorar os sintomas. Né? Às vezes a gente está com o nariz entupido, com a garganta doendo, você vai tomar um remedinho para isso. Mas aí, quando a gente fala assim, olha, alimente de vitaminas, faça um bom exercício, tome bastante água, come coisas saudáveis, você está alimentando o seu corpo. Mas aqui nós estamos falando do alimento espiritual. É a mesma coisa. Alimente. Aqui tem tudo que você precisa. Aqui tem vitamina A, B, C, D, sei lá qual. Aqui tem tudo que você precisa para se manter forte espiritualmente falando. Amém? Louvado seja Deus. Já pegaram o sistema da imunidade? Já estão fortes? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.